Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é intertextualidade. Não sei se vocês já viram em outro momento isso, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. E, se der tempo, também pretendo falar sobre coesão e coerência textual, porque nós temos bastante tempo. Hoje eu vou dar aula no lugar do professor Arthur e já vou continuar, prosseguir com o meu horário de aula, que seria 1h45 ou 2h45, enfim, para quem tem um horário diferente, ok? Deixa eu só arrumar a luz aqui. Acho que aqui é melhor mesmo. Prontinho. Vamos começar. Eu vou projetar aqui. Para começar, eu trouxe um vídeo, eu não vou passar ele totalmente, vou passar só alguns minutos, que ele faz uma pequena introdução assim, sobre intertextualidade. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês já ouviram sobre intertextualidade? Vocês já tiveram essa aula com outro professor? Já fizeram exercício de intertextualidade? O que vocês sabem sobre esse tema? O que vocês podem falar? Pode escrever no chat ou abrir o microfone e falar. Podem falar, gente. Não conhece esse tema? Então, não tiveram nenhuma aula sobre isso? Sobre intertextualidade? Sim ou não? Sim ou não? Sim? E o que vocês sabem me falar sobre intertextualidade? Não estou conseguindo falar? Bom, eu vou começar aqui. Então, projetar. Compartilhar aqui. Primeiro eu tenho que colocar aqui o som. Deixa eu ver. Compartilhar som, eu acho. Compartilhar som. Isso. Agora acho que vai. Vamos ver. Se não sair o som, me avisem. Peraí. Galera do Enem, Estão ouvindo? essa é a nossa aula de português sobre intertextualidade. Eu sou a professora Gabriela, vou ficar... Vejam se vocês estão ouvindo. Alô, galera do Enem, essa é a nossa aula de português sobre intertextualidade. Eu sou a professora Gabriela, vou ficar com vocês na primeira parte da aula e em seguida vem a explicação do professor Gabriel. É isso aí, Gabriela e Gabriel. Não é dupla sertaneja, mas dá pro gasto, viu? Esse bonitão aqui da foto é o poeta brasileiro Gonçalves Dias, que, como veremos nessa aula, foi objeto de muito intertexto. Professora, Vamos à nossa agenda. Oi. Nessa aula, o áudio está muito baixo. Tá. Tava no volume 7, gente. Nossa. Obrigada por avisar. Aumentei aqui no 100.
Eu acho que, ó. Vamos ver Que se... é intertextualidade? Quais os tipos de intertextualidade? Que da foto é isso aí, primeira parte da aula, e em seguida vem a explicação do professor Gabriel. É isso aí, Gabriela e Gabriel. Não é dupla sertaneja, mas dá para o gasto, viu? Esse bonitão aqui da foto é o poeta brasileiro Gonçalves Dias, que, como veremos nessa aula, foi objeto de muito intertexto. Vamos à nossa agenda. Nessa aula aprenderemos o que é intertextualidade, quais os tipos de intertextualidade, explícita e implícita, e como acontecem os diálogos entre as diferentes linguagens. Vamos lá. O que é intertextualidade? Eu aposto que você sempre se fez essa pergunta. A palavra intertextualidade é formada por duas partes, inter e textualidade. Inter significa entre, textualidade é de texto. Então, intertextualidade é a relação entre textos. Lembrando que, como nós já vimos em outras aulas, o texto é um tecido. Então, um autor usa determinadas palavras, determinados fios, e constrói um texto, o texto 1. Aí, outro autor usa algumas palavras e constrói outro texto, o texto 2. Mas esses textos não precisam ser isolados e solitários, coitadinhos. Eles podem conversar. É isso aí, os textos conversam entre si. Então, o texto 1 pode conversar com o texto 2 e formarem um outro texto. Isso é intertextualidade, a conversa entre textos. Os textos conversam e formam outros textos. Tudo bem? Para termos uma ideia do que é intertextualidade na prática, vamos ver um caso muito conhecido que é o desse quadro aqui, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. O quadro Mona Lisa é uma obra de arte muito famosa e muito importante, e por isso muitos artistas já conversaram com a Mona Lisa, como Marcel Duchamp e Fernando Botero. Os quadros deles não podem ser reproduzidos aqui, mas você vai achar facilmente na internet. E até mesmo a equipe da Quatro Quatros já estabeleceu uma intertextualidade com a Mona Lisa, criando esta belíssima obra, Mona Troll. Fantástica, não é mesmo? Muito bem, voltando à nossa agenda. No texto escrito, a intertextualidade pode ser de dois tipos, explícita ou implícita. Prontinho, gente. Era só uma introdução mesmo, que eu não quero me deter no vídeo, porque eu quero falar sobre o assunto, dar aula sobre o assunto, mas eu acho muito interessante esse vídeo. Depois eu vou ver o link e eu envio lá no grupo, caso vocês queiram ver a segunda parte, né? Ver ele completo e depois ver a segunda parte que o Gabriel fala. É bem interessante, porque eles vão trazer esses exemplos, essas imagens, e aí vocês conseguem assimilar melhor esse conceito de intertextualidade, ok? Bom, vamos ao texto, então, que eu organizei com esse conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, ok? Depois eu vou compartilhar esse texto para vocês, com vocês, lá no grupo, daí vocês enviam, tá? A princípio eu vou utilizar ele aqui só para fazer a explicação. Bom, vamos lá. Aqui eu peguei uma explicação da Elaine Brito de Souza, e ela fala um pouco sobre a intertextualidade. Aqui tá as referências dela, né? E hoje, na época ela era doutoranda, hoje ela já é doutora em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pois bem, esse tema, gente, intertextualidade, aqui eu estou comentando, ela comenta sobre
aparição abordagem desse assunto dentro do Enem. Mas não é só no Enem. Aqui, como nós trabalhamos aqui com preparatório para os institutos federais, então eu posso falar que a intertextualidade ela também está presente nesses exames de seleção. Então, é um assunto recorrente e é um assunto muito importante e vocês precisam dominar, ok? Então, a intertextualidade, ali, como a Gabriela disse, só retomando, é quando você faz referência, você está escrevendo um texto e você acaba referindo outro texto já existente. Você retoma uma parte de um outro texto ou pega aquele texto na totalidade e trabalha em cima dele, de um texto já existente, sobre aquele assunto que você está falando. Mas nós temos alguns poemas que ficou muito clara essa questão da intertextualidade. Ali ela falou de Gonçalves Dias, né? Nós temos muitos textos, ela ia falar lá do texto dele, do Sabiá, que é muito conhecido. Mas aqui eu vou mostrar um cartoon, vou mostrar um poema também, de vários autores, aqui vou mostrar no caso do Pedro Luiz e da Fernanda Abreu, que é uma canção, e eles referem ao poeta Fernando Pessoa, referenciam um poema do poeta Fernando Pessoa, tá? E nós vamos ter outros exemplos aqui mais abaixo, de intertextualidade. Bom, aqui, a canção tinha como título Tudo Vale a Pena. Tem como título, né? Porque ela ainda existe. E vem da referência, então, Tudo Vale a Pena é o nome da canção, e a referência, ou seja, a intertextualidade, o texto que eles se basearam para escrever essa canção é Tudo Vale a Pena, Sua Alma Não É Pequena, que é uma referência ao poema Mar Português, do Fernando Pessoa, que tem uma parte que ele fala isso. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Aí eles fazem essa adaptação ali para a canção. Vamos lá, ó. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, esse é um trecho do poema Mar Português, de Fernando Pessoa, essa parte que eu li, tá? E pelo título da canção, Tudo Vale a Pena, já dá para vocês terem uma ideia, né? Que é uma referência assim bem explícita mesmo do poema Mar Português. Isso é intertextualidade. Então, a intertextualidade, ela pode ocorrer entre gêneros diferentes. Aqui a gente está falando da canção, né? Que é um gênero musical, por assim dizer, e de um poema, que é o gênero literário. Então, nós temos aqui dois contextos diferentes, mas que se relacionam entre si porque falam do mesmo conteúdo, né? Abordam a mesma temática. São textos, assim, bem distantes, porque a canção é dos anos 90, então ali 1990 em diante, né, dos anos 90. E o texto original que foi referência, que é o poema Mar Português, perdão, gente, é de 1934. Então, olha o espaço de tempo entre a produção, esse poema, a produção desse poema e a elaboração dessa canção. Então, isso é intertextualidade, é um exemplo claro do que é intertextualidade, que pode passar, assim, muito tempo, pode ocorrer com diferença de 10, 20 anos entre um texto e outro. Oi? Entre um texto e outro, ou também pode ter uma distância, assim, de gêneros, né? Eu posso falar de intertextualidade de gêneros diferentes. Nós vamos ver um exemplo aqui de um cartoon e um
um poema também. Bom, aqui o que eu falei, ó. É importante considerar que a intertextualidade pode ocorrer entre textos da mesma natureza ou de natureza diferentes. Eu acabei de falar, né? Gêneros diferentes. Bom, vamos lá. Exemplo, nós temos aqui o cartoon do Carlos. Tá aqui, ó. Esse é o cartoon que eu vou mostrar para vocês. Que tomou como base, né? Tomou como referência ou fez intertextualidade com o poema famoso, que você já deve ter ouvido falar em alguma aula de português, ou quem já teve aula de literatura, acredito que vocês não tenham, porque é mais ensino médio. Mas a fonte, ou o texto que foi utilizado aqui para fazer essa relação de intertextualidade é o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, tá? É um poema de 1930. Viram? O poema é o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Basicamente, esse poema não é todo ele, é uma parte, é a parte mais famosa, mais referenciada, mais utilizada em livros de língua portuguesa, ou às vezes em algumas aulas de língua portuguesa, ok? E que, inclusive, foi utilizada aqui como base, como referência para esse cartoon do Carlos. Vamos ver aqui. Vida de passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Sim. Viram? Então aqui ele fez até essa jogada aqui. Se eu tivesse talento, faria um belo poema. E já foi feito um belo poema com esse Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, que é esse poema do Carlos Drummond de Andrade, super famoso. Quem não conhece, então, agora está conhecendo. No Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade. Vocês ainda vão ver muito esse poema aqui. Há muitas relações de intertextualidade entre esse texto. Esse texto e outro gênero, enfim. Tá, vamos lá. Na intertextualidade, como vocês viram, nós temos a intertextualidade explícita e a implícita, ok? Então, na intertextualidade explícita, quer dizer que é aquela que aparece, aquela que você pega exatamente, você usa exatamente as palavras do texto original. Você não faz nenhuma adaptação, tá? Você pega ali, é como se fosse Ctrl+C, Ctrl+V, você está utilizando nessa relação intertextual que você está estabelecendo de alguma forma, ou que vocês vão ver ali na questão, em determinada questão, vocês vão observar isso, né, e vão ver que o texto ali, o exemplo, ele foi retirado da mesma forma que é o original. Então, isso é intertextualidade explícita, ok? Então, um exemplo de intertextualidade explícita é a citação. Não sei se vocês já ouviram esse termo, já devem ter ouvido, não sei se vocês já sabem, mas o que é a citação? Citação é quando eu estou escrevendo um texto, e ali no meu texto eu quero referenciar algum autor que também aborda aquele conteúdo que eu estou escrevendo. Isso é muito comum na escrita científica, tá?
Ou você também pode fazer isso numa redação, num texto dissertativo argumentativo, como esses cobrados no Enem, em alguns vestibulares. Em texto dissertativo argumentativo, um dos recursos que você pode utilizar é a citação. Como funciona a citação? Eu li um livro que fala sobre aquele assunto que eu estou escrevendo, e eu quero trazer para o meu texto a fala daquele autor. Quando eu pego ali, escrevo da mesma forma que o autor disse, com as mesmas palavras que o autor utilizou, eu meio que Ctrl+C, Ctrl+V no meu texto, coloco isso entre aspas e referencio ele, o nome do autor, o ano que ele escreveu aquela obra, a página que eu retirei, aquela fala do autor, eu estou fazendo uma citação. Então, a citação, ela vem entre aspas, ela vem exatamente da forma que o autor disse ou escreveu no texto que eu estou referenciando. Então, da mesma forma que está lá, eu pego e escrevo no meu texto, eu referencio no meu texto, ok? Então, esse texto citado, uma marca importante é que ele esteja entre aspas, que é justamente para mostrar que é uma citação, que é uma intertextualidade explícita. Onde eu uso citação, como eu disse, em textos acadêmicos, como um artigo científico, um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né, quando você faz uma faculdade, ou uma dissertação de mestrado. Quando eu concluo o mestrado, eu tenho que produzir um texto no final. E esse texto tem que ter número X de páginas, geralmente umas 100 páginas ou mais. E dentro desse texto, você tem que colocar diversas citações, diversas. Numa tese, então, que é mais de 200 páginas, você tem que trazer mais citações ainda, ok? Então, a citação é muito importante na escrita do texto científico ou na produção textual de uma redação dissertativa argumentativa. Bom, vamos passar para o próximo. Então, quando eu trago uma citação que, além de ela estar entre aspas, ela tem que trazer o nome do autor, na verdade, o sobrenome do autor, o ano da publicação daquele livro, ou daquela revista, ou daquele texto, e a página de onde eu tirei, ok? Bom, agora vamos ali. A intertextualidade implícita. Então, nós temos dois tipos de intertextualidade implícita: a paródia e a paráfrase. Como vocês viram no vídeo que eu mostrei no começo da aula, ela falava ali desses dois tipos de intertextualidade implícita. O que é implícito? Implícito é o que não aparece. Naquele vídeo, ela explica um pouco. Eu acho que eu vou retomar ele ali, uma parte que ela fala do explícito e implícito. Ela explica bem através de roupas, sabe? Ela faz uma comparação com as roupas que a gente utiliza para explicar o que é explícito e o que é implícito. Eu não sei se vocês estão entendendo, se você já conhece esse conceito de implícito e explícito. Pode falar. Bom, então a paródia é um tipo de intertextualidade implícita. O que seria, então? Eu recrio o texto original, só que um tom sarcástico, um tom meio satírico, crítico, eu acabo refletindo, eu reflito sobre aquilo, mas eu rio também da situação.
através da paródia. Então, o que a gente vê, assim, muitos exemplos de paródia? Quando eu pego uma música conhecida, eu não sei se vocês, com certeza vocês conhecem o Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes, que é um comediante, um humorista, não sei o que falar, qual a profissão dele, que é muito famoso, inclusive ele é do Nordeste. Ele, no começo da carreira dele, ele ficou conhecido por fazer paródias de músicas. Então, ele pegava os clipes das músicas e fazia paródias em língua portuguesa, músicas em inglês, ele inventava uma letra engraçada em língua portuguesa, mas seguindo o ritmo da música original. E ele fazia também um clipe, mas ali do jeito dele, né, meio zoado ali, nesse tom de brincadeira, nesse tom jocoso. Ele reproduzia o clipe original também. Então, ele fazia paródias. Então, a paródia está muito ligada ali com a música. Então, a gente vê muitas paródias musicais. Não deixa de ser uma intertextualidade também, né? Mas aqui, vamos ao exemplo de textos. Então, nós temos aqui a canção do exílio também, gente. Esse texto, a canção do exílio, e tinha uma pedra no caminho, né, aquela no meio do caminho, aqui de cima do Carlos Drummond de Andrade, ó, no meio do caminho, e esse outro, Canção do Exílio, são dois textos muito conhecidos, muito referenciados, que há diversas intertextualidades relacionadas a esses dois textos, muitos. Essa Canção do Exílio eu acho que mais ainda. Então, com certeza vocês já ouviram essa Canção do Exílio. Bom, ó, como está dizendo aqui, ó, é um dos textos mais parodiados da cultura brasileira, realmente. Esse texto, Canção do Exílio, de 1847. Vamos lá. O original, uma parte do texto original seria assim, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, foi um poema escrito por um autor famoso, né? Que é o Gonçalves Dias. Ele ficou exilado durante um tempo, na época da ditadura e tudo mais. E lá ele começou a escrever sobre as belezas do Brasil. Então, aqui ele fala sobre o Brasil e da saudade que ele estava sentindo quando ele estava isolado daqui do país, não estava no país. Então, ele escreve essa canção do exílio, que é muito famosa. Tá, pois bem. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E o Jô Soares, ele criou uma paródia, então um texto com tom sarcástico, um tom satírico e crítico, relacionado a esse texto original do Gonçalves Dias. Ficou assim, a paródia do Jô Soares. Eu não sei se vocês conheciam, era um apresentador famoso da Globo, ele tinha o programa do Jô, a marca dele era fazer assim, um beijo, aí ele era bem, assim, robusto, né? Agora, eu não sei mais, ele já se aposentou, não tem mais programa, mas ele fazia beijo do gordo, ele falava. Não sei se é da época de vocês. Esse é o Jô Soares, era muito inteligente, muito estudado, sabe? Era uma referência nessa área, né? Do jornalismo, por assim dizer. Era o Jô Soares. Ficou desse jeito o texto que ele criou. Minha dinga tem cascatas, onde canta o curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinga tem coqueiros, da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. É muito, eu acho que muito
como eu posso falar, muito específico esse texto, porque acredito que vocês não tenham conseguido entender a referência, por mais que tenham entendido ali que faz intertextualidade com o poema de Gonçalves Dias, ainda assim, o que é o curió? O que é Minha Dinda tem cascatas? O que seria isso, né? Que referência é essa? Do que ele está falando? Ele está fazendo crítica aqui. Bom, como eu disse, ó, no poema do Gonçalves Dias, do final do século XIX, o eu lírico canta a saudade que sente de sua terra natal, o Brasil, enfatizando os encantos e as belezas naturais daqui. Já o texto do Jô Soares, do final do século XX, desconstrói o sentido do texto original, já que o eu lírico, ele quer não se aproximar, não retornar para a terra natal, e sim se afastar da terra natal, ele quer distância da terra natal, porque prefere as mordomias da casa da Dinda. E que foi a casa da Dinda? A casa da Dinda foi o nome dado à residência oficial do presidente da República, que na época era o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente a sofrer impeachment, né? Porque ele roubou e foi aquele movimento das caras pintadas e tudo mais. Teve muita corrupção no governo dele e fizeram um impeachment. O povo foi na rua, pintou a cara e tirou ele da presidência por conta de todo o roubo que, que ele fez no pouco tempo que ele governou o país, o Fernando Collor de Mello. E depois de anos, ele conseguiu voltar para a política, né? Depois do impeachment, ele ficou não sei quantos anos sem poder se eleger e tentou o mandato novamente, ele é do Maranhão, e conseguiu, voltou como senador ainda, mesmo fazendo tudo que ele fez. Enfim, isso é um exemplo de paródia. Exemplo de intertextualidade implícita, ok? E a paráfrase, ó, paráfrase. Fazer uma paráfrase significa reproduzir as ideias de um texto, só que utilizando outras palavras, dentro de uma nova montagem. É o recurso intertextual que se faz presente, por exemplo, em resumos, atas e relatórios que fazem parte do nosso cotidiano. Outro exemplo aqui de paráfrase agora da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, novamente esse mesmo texto. Bom, então paráfrase, você já deve ter ouvido algum professor falar assim, ai, faça uma paráfrase. É assim, eu leio um texto e eu reescrevo aquilo com as minhas palavras, utilizando as minhas palavras. Eu não pego exatamente o que o professor, ou o que a pessoa escreveu, eu não uso o texto original, como a pessoa escreveu exatamente, não. Eu leio aquele texto, eu entendo, e depois eu reescrevo com as minhas palavras, fazendo uma paráfrase. Entenderam? Isso é paráfrase. Então, é uma intertextualidade implícita também, porque não traz ali exatamente as vírgulas, as palavras, a organização frasal que o texto original tem. Não, é uma adaptação, é uma reescrita, mas da minha forma, da forma como eu entendi. Isso é paráfrase. Oi? Vamos ao exemplo, então. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que palmeiras, onde canto o sabiá. Então, aqui, onde a gente vê a referência, ó,
nessa parte escrito Canção do Exílio. Nessa aqui, ai, terra que palmeiras. Ou essa parte, onde canta o sabiá. Então, nós temos alguns trechos que eles lembram o texto original, mas é uma reescrita com outras palavras, certo? Então, esse é um poema, Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade. Então, aquele primeiro texto é de Gonçalves Dias, e esse segundo aqui, do Carlos Drummond de Andrade. E há esse diálogo, a gente vê. Esse diálogo através de alguns trechos ali que lembram o poema original, Canção do Exílio. Certo? Aí aqui tem uma pergunta para a gente terminar, mas antes eu vou mostrar a parte ali do vídeo que fala dessa questão do explícito, a diferença de explícito e implícito. Por mais que eu tenha explicado e para algumas pessoas possa ter ficado claro, eu ainda assim acredito que algumas pessoas tenham ficado em dúvida sobre esses dois conceitos, de explícito e implícito. Oi, Lohana. Ah, não estou enxergando. Ah, você fez falou sobre paródia, né? Escreveu aqui o que seria a paródia. Muito bem. E a paráfrase? Você entendeu o que é a paráfrase? Que eu acabei de explicar? Entendi. Eu vou colocar aqui o vídeo. Deixa eu achar aqui. Eu acabei fechando sem querer. Nada aqui. Eu só vou mostrar, geralmente eu não mostro vídeos nem nada, né? Não é pra gente mostrar aqui na aula. Mas esse em especial, ela simplifica muito bem. Então, eu acho bem interessante, assim, a forma como ela explica, para não restar nenhuma dúvida, né? Por assim dizer. Mas por que não está aparecendo o vídeo? Peraí. Peraí. Em seguida vem a explicação do professor Gabriel. Dar primeiro a intertextualidade explícita. E vamos estudar primeiro a intertextualidade implícita. No texto escrito, a intertextualidade pode ser de dois tipos: explícita ou implícita. Então, vamos estudar primeiro a intertextualidade explícita. Explícito é aquilo que está exposto, que está aberto. No caso da Afrodite, essa estátua aqui. Repare, e você já deve ter reparado, que os seios dela estão expostos, explícitos. A intertextualidade explícita ocorre quando um texto cita outro de maneira explícita. Como assim explícita num texto? Porque as citações vêm entre aspas e com a indicação do autor. Essa é a característica da intertextualidade explícita. Por exemplo, veja esse comentário aqui. Gonçalves Dias é um poeta do período literário do Romantismo. Um de seus poemas mais famosos é Canção do Exílio, cujos versos Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, foram retomados literariamente por diversos poetas posteriores, como Murilo Mendes, Oswald de Andrade e José Paulo Paes. Aqui, a citação do verso está explícita por meio das aspas em Minha terra tem palmeiras. Repare aqui as aspas. E também aparece o nome do autor, Gonçalves Dias. Então, esta é uma intertextualidade explícita. Agora vamos à intertextualidade implícita. A intertextualidade implícita apresenta uma relação em que não está tudo à mostra, tudo exposto. No caso da Afrodite, a nossa modelo, os seios dela estão implícitos, estão cobertos por essa tarja.
um pouco cobertos, né? Ela está usando uma transparência, uma coisa mais sexy. Então, intertextualidade implícita é o que acontece na literatura. Citação de outros textos de maneira implícita. Não há indicação de autor ou de obra de onde tenha sido retirada a citação. Mas nós sabemos que existem níveis de nudez. A Afrodite pode estar mais ou menos vestida. Além de assim, completamente nua, o que seria uma nudez explícita, a Afrodite poderia estar implicitamente nua, quer dizer, ela podia estar vestida, e vestida em níveis diferentes. Ela podia estar usando só calcinha e sutiã, ou ela podia estar de camiseta, ou de vestido. Esses níveis também aparecem no texto. Quer ver? Uma intertextualidade pode ser pouco implícita. Quer dizer, ao ler o intertexto, já dá para sacar com alguma facilidade com quem o autor está dialogando. Então, eu olho o texto e percebo, esse autor está dialogando com aquele outro, daquele poema, daquele romance. Então, é um intertexto mais facilmente reconhecível. É tipo, a Afrodite está só de calcinha e sutiã. Ela está vestida, mas não muito vestida, né? Por exemplo, esse aqui é um trecho da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora, repara que o poeta Murilo Mendes quis conversar com o Gonçalves Dias. Ele fez um poema que, além de ter o mesmo título, Canção do Exílio, tem a mesma estrutura. Olha lá. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Então, apesar de haver modificado o sentido do poema, o poeta Murilo Mendes mantém a estrutura. Veja, minha terra, onde canta, onde cantam. Ele mantém a estrutura e isso facilita muito que se perceba que o poema de Murilo Mendes conversa com o de Gonçalves Dias. Nem sempre é tão clara assim a intertextualidade. A intertextualidade implícita pode se tornar tão implícita que é difícil perceber com que texto o autor está, afinal, conversando. É tipo a Afrodite, ela não coloca só o vestido, ela põe o casaco, põe os óculos, e aí o intertexto fica dificilmente reconhecível. Por exemplo, pegamos a mesma Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora veja esse poema de José Paulo Paz. O diálogo já dá para perceber no título do poema, chama Canção do Exílio Facilitada. Então já remete à Canção do Exílio, é verdade. Mas olha como a estrutura do poema é diferente. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá. Cá, bá. Então, repare que os únicos elementos que remetem, além do título, àquela Canção do Exílio de Gonçalves Dias, são o lá e o sabiá. Então, são poucos elementos. A estrutura do poema muda muito. Então, é uma intertextualidade muito implícita. Exigiria um esforço maior para perceber essa conversa, esse intertexto. É isso aí. Nessa parte da aula, respondemos a grande pergunta da sua vida. O que é intertextualidade? E, além disso, aprendemos quais os tipos de intertextualidade: explícita e implícita. Agora você fica com o meu xará Gabriel. Bom, gente, então, agora que já foi respondida a grande pergunta da vida de vocês, né? Não é o que acontece após a morte. A pergunta é: o que é intertextualidade? Agora já foi respondida. Enfim, nós vimos. Olha, muito bem. Tá mais completo agora. Parabéns, Luana. Isso mesmo. Vocês vão usar muito
esse conteúdo intertextualidade, viu? Muito, muito mesmo. Então, nós vimos que nós temos dois tipos de intertextualidade, que é a explícita, o exemplo é citação, e a implícita, que pode vir através da paródia ou da paráfrase. E essa implícita, ela pode estar pouco implícita, como ela mostrou ali, né? E ela pode estar muito implícita, ou seja, às vezes uma ou duas palavras ali só que retomam o original, que faz essa relação de intertextualidade. Então, pode acontecer dessas duas formas, ok? Então, resumindo, intertextualidade é isso. Agora, vamos praticar com alguns exercícios. Tem um exercício aqui bem legal, que eu ia mostrar para vocês, que é do Garfield. E vocês vão ver, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, que caiu no Enem 2009. Tá? Uma questão do Enem. Nós temos aqui dois textos. Novamente, o texto no meio do caminho, que eu falei. O texto no meio do caminho e Canção do Exílio, que são textos que são muito referenciados, são muito parodiados, enfim. O que eu ia falar é que essa questão de intertextualidade, geralmente, como ela cai nos exames de seleção ou no Enem? Através de tirinhas, de quadrinhos, assim como essa aqui, que está aparecendo do Garfield, ou cartoons também. Ou eles fazem assim, uma relação entre um texto escrito, como é esse exemplo aqui, um texto escrito comparando com uma tirinha, um quadrinho ou um cartoon, algum texto mais visual, ou ainda o que é muito referenciado. Ué, o que foi que o pessoal que saiu do Jardim das Oliveiras está no intervalo de vocês? Entendi. Muito quente, fiz pra ela. Não, tia, o pessoal foram tomar água e ir ao banheiro. Professor, eu tô no intervalo. Entendi. Então tá. Então eu vou parar um pouquinho aqui. E estão voltando? Então tá. Vou esperar vocês voltarem para a gente fazer o exercício juntos. Então, o que eu estava falando é que geralmente essas questões de intertextualidade, elas aparecem dessa forma. Com um texto mais curto, um trecho de um poema, alguma coisa assim, e um texto mais visual, que pode ser através de tirinhas, cartoons, ou o que eu ia falar, um texto publicitário, um anúncio publicitário. O anúncio publicitário ele é muito carregado de intertextualidade. Então, ele é muito utilizado nesse tipo de questão sobre intertextualidade. Vamos fazer, então, esse exercício aqui para praticar. Depois vamos fazer outros, mas esse aqui é o primeiro. O texto é no meio do caminho, aquele que eu citei anteriormente. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade, Antologia Poética, Rio de Janeiro, São Paulo, Record 2000. Um fragmento do texto original. O texto 2. O Garfield abrindo a janela. Bate, bate, zip. Aí ele sobe junto com a persiana. E ele pensa: aposto que vou ficar aqui até sábado. Que azar! Aqui estou enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa, isso dá samba, ele pensa. Viram a referência? Então, aqui, a pergunta seria:
A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos, texto 1, no meio do caminho, e texto 2, uma tirinha do Garfield, revela que o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. Ou B, o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. Texto 2 é essa história em quadrinhos. C, a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. Eles são do mesmo gênero? Vocês acham que sim ou que não? Ó, eu vou ler todas e eu vou dar um tempo para vocês responderem. Aí vocês coloquem aqui para mim se é A, B, C, que deu ou E. D. Os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. E as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. E aí, qual a resposta correta? A, B, C, D ou E? Essa tá tranquila, né? Tem algumas questões assim que dão a mesma ideia. Então, duas você já elimina aqui. Vou dar um tempinho para vocês. Já responderam aqui no chat. Uma pessoa já respondeu. Vocês acham que é qual? D. B de bola ou D de dado? D de dado. Ok. Aqui no chat colocaram a letra D também. Vamos ver como vocês estão de intertextualidade, hein? Marissa, Guilherme já me responderam aqui. O pessoal do Jardim das Oliveiras também. E a Lohana, qual você acha que é? Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Ai, tem mais alguém que respondeu aí. B.
Tá empatado. 2 Bs, 2 Ds. Lohana C. Tá. Lohana C. Vamos à resposta, então, gente. Tantadaram. Ó, o texto 1 perde, eu vou falando um por um, porque não é e porque é, tá bom? O texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinhos. Primeiro, ele não está sendo vulgarizado aqui pelas histórias em quadrinhos. E segundo, que ele não vai deixar de ser poético só porque ele foi usado, né, com essa relação de intertextualidade aqui. Então, não pode ser A por isso. B, o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas literárias o tornam uma réplica do texto 1. Na verdade, ele não é uma réplica do texto 1, porque ele não tem a mesma estrutura do texto 1, tá? Ele tem a relação aqui da imagem da escrita. Aqui no texto 1, eu só tenho a escrita, eu tenho a escrita numa estrutura de poema, que é essa estrutura de estrofe, né? De versos, de combinação de palavras, né? De rima, que é uma coisa do poema, e isso não acontece aqui, só nesse quinto quadrinho aqui que ele referencia o texto. Mas eu não posso tomar ele como um todo. E também ele não pode ser considerado um gênero literário. Tá? A história em quadrinhos a gente não considera exatamente um gênero literário. Agora, a C, vamos ver, porque é ou não é a C. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza como pertencente ao mesmo gênero. Então, foi o que eu acabei de dizer. Eles não são do mesmo gênero. Aqui, o poema é o gênero literário. E aqui, esse é o gênero... Ai, não sei falar que gênero... É o gênero história em quadrinhos. E aqui, o gênero poema. Então, são gêneros diferentes. Seria o mesmo gênero se aqui fosse um poema e aqui fosse um poema. Aí seria o mesmo gênero. Mas não são. E também não pertence ao mesmo grupo, que é esse grupo da literatura, que eu escrevo poemas, poesias, ou textos narrativos, histórias, né? Contos de fadas, enfim, que eu considero ali como a mesma família que é a literatura. Então, por isso não é a C também. Vamos ver se é a D. Os textos são de gêneros diferentes, o que eu falei, são de gêneros diferentes. Porque, apesar dessa relação de intertextualidade, apesar do texto 2 estar referenciando o primeiro, ou seja, ter uma relação de intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Então, o poema, ele tem essa finalidade de fazer refletir, de fazer você usar a sua imaginação ali, enfim, um fim mais literário, né? Que os textos literários têm. E o texto 2 é um fim mais humorístico. Então, o quadrinho aqui é mais uma... Todo esse texto, quando a gente lê, a gente ri no final. E quando a gente lê o poema ali em cima, não. Tem outra função, outro objetivo. Ou seja, a resposta correta é a letra D, de dado. Muito bem. Quem respondeu a letra D está correto. Letra D. D. Nossa, mas eu tô muito mal, hein? Peraí. Peraí que eu vou marcar certinho. Melhorou. Letra D. Isso. Letra D, ó. D. Pronto. Vamos, então, fazer mais alguns exercícios, poucos, tá? Sobre intertextualidade. E quem sabe eu trabalho já um outro conteúdo hoje. Porque nós temos ainda... Deixa eu ver quanto tempo de aula. Acho que 1 hora. Praticamente 1 hora de aula nós temos. Deixa eu compartilhar o outro.
Aqui. Então, é simulado sobre intertextualidade. Nas últimas semanas, nós fizemos um simulado ali sobre coesão e coerência. Coesão e coerência textual. E ainda falta falar sobre regência. Se der hoje eu falo, ou na próxima aula eu falo sobre regência, tá? Mas eu quero falar aqui sobre intertextualidade. Vamos lá. Eu não quero falar sobre esse. Deixa eu ver. Ó, mais uma do Enem aqui, nessas 5. Como eu disse, eu vou falar só algumas. Nós temos aqui o quadro Operários, que é um quadro muito famoso, da Tarsila do Amaral. E aqui nós temos um texto, aqui abaixo. Desiguais na fisionomia, na cor e na raça. O que lhes assegura identidade peculiar? São iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, os chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Nádia Gottlieb, Tarsila do Amaral, modelista. Então, aqui, a Nádia escreveu esse texto explicando como é o quadro da Tarsila do Amaral, que é esse quadro aqui, Operários, ok? O texto, aí nós temos aqui uma relação, uma questão que fala sobre intertextualidade também. Olha aqui. O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em: pensem nas meninas, cegas, inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas. Vinícius de Moraes. B. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. João Cabral de Melo Neto. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Ferreira Goulart. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Ou E. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam, mas a ideia é quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Carlos Drummond de Andrade. Então, nós temos aqui o quadro, essa explicação sobre o quadro, e o que vocês precisam ver. Qual dessas opções, desses versos aqui, eles fazem referência ou fazem intertextualidade com esse quadro aqui, ou com o tema que é trabalhado no quadro da Tarsila do Amaral. Então, vou dar um tempinho aqui para vocês lerem, vou diminuir um pouquinho para vocês conseguirem visualizar o quadro e o texto. Aqui. Acho que aqui dá para ver os ossos, dá para ver que aqui tem uma fábrica atrás, né? Vou dar alguns minutos, aí vocês vão respondendo aqui no chat para mim. Professora, Oi? você já pode aumentar a tela? Aumentar? Sim. Você já virou a imagem, né? Então, vou deixar só a parte das questões. Aqui.
Isso. Vai à direita, respira por lentito, barriga assim. Voltei. Vou lá limpar meu óculos, que eu não estava conseguindo enxergar vocês direito. Tá tão escuro. Professora, Oi, a letra B. B de Batman, B de Bonita, B de Baby Look. Semana passada era B de Baby Alive, eu lembro. B de Baby Alive era. Agora tem B de Baby Look. Oh, Guilherme é muito criativo, hein, Guilherme? Todo mundo acha que é B. Gente, essa eu não vou enrolar para responder, tá bom? Todo mundo acertou. É a letra D. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Essa tá bem clara, né? Porque ali tá mostrando o rosto de todos iguais, estão falando que todos são, tá falando aqui, desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar. São iguais enquanto frente de trabalho, ou seja, severinos, né? Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Então, está falando dessa questão da força de trabalho, que é algo que a Tarsila do Amaral traz aqui no quadro dela, na obra dela. Bom, vamos para outra aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Essa questão que eu elaborei, ó. Sobre a intertextualidade explícita. Podemos afirmar que A. Ocorre de maneira velada, sem a citação expressa do texto-fonte, cabendo ao leitor reativar informações em sua memória para perceber a intertextualidade. B. Ocorre apenas nos textos poéticos, não sendo admitida em outros gêneros, como o gênero anúncio publicitário. A explícita, tá bom? Intertextualidade explícita. C. Ocorre por meio de paráfrase e paródia do texto-fonte. D. Trata-se de um plágio do texto-fonte, ou seja, uma transição integral do texto-fonte. E E. Ocorre a citação da fonte do intertexto, podendo ser encontrada nas citações, nos resumos, resenhas e traduções, além de estar presente também em diversos anúncios publicitários. A, B, C, D ou E.
Já estão me respondendo aqui no chat. Pessoal aí do Jardim das Oliveiras já tem uma resposta. Professora, estamos entre a letra A e a letra E. A ou é? E, responderam aqui no chat, E. É E de quê, Guilherme? Tá esperando sua resposta. E de quê? Usa sua criatividade. E de estrogonofe. E de estrogonofe. Ai, me deu vontade de comer. E de elefante. Quando ensina na escola A, E, I, O, U, E de elefante, né? E de estrogonofe é muito bom. E de escola, escolha. Muito bem, Lohana, você voltou. Tinha caído, né? Então, vamos lá. Tan, tan, taran. Vamos lá, peraí. A resposta correta é a letra E. Muito bem. E de estrogonofe, E de escola, E de elefante, E de escolha. Letra E. Deixa eu marcar aqui. Por que não pode ser as outras, professor? Ó, ocorre de maneira velada, sem a citação expressa do texto-fonte. Já errou aqui. Porque como a gente viu a intertextualidade explícita, a marca é justamente trazer você faz a citação, coloca entre aspas e coloca as informações do autor, ok? Então, a explícita, você consegue ver todas as informações ali, através da citação. A citação é um tipo de intertextualidade explícita, inclusive. Ocorre apenas nos textos poéticos? Nananina, não. Como eu disse, essa intertextualidade ela é muito usada em gêneros acadêmicos, principalmente. Não que não seja utilizada em outros, né? Mas em gêneros acadêmicos é bem utilizada. Então, por isso está errado. Ocorre somente por meio de paráfrase e paródia do texto-fonte? Não. Paráfrase e paródia são tipos de intertextualidade implícita e não explícita, implícita, ok? Trata-se de um plágio do texto-fonte, ou seja, uma transcrição integral do texto-fonte? Não deixa de ser uma transcrição integral do texto-fonte, sim, mas não é um plágio, tá? Porque um plágio é quando você escreve aquilo, escreve algo de um autor, você copia lá o que ele falou, e você se apropria daquilo, como se você tivesse escrito. Então, você fala que aquele texto é seu, mas na verdade não é seu. Já foi publicado por outra pessoa. Isso é plágio, tá? Então, a única que pode estar correta aqui é a letra E, tá bom? Quando eu faço a citação do texto, transcreva ali, né, do texto original, colocando entre aspas, e coloco a fonte também. Eu cito a fonte, de onde eu tirei o nome do autor, o ano que foi publicado, em alguns casos eu coloco a página também de onde eu tirei aquele texto, certo? E eu encontro em citações, resumos, desenhos e traduções, enfim. Vamos para a próxima. Sobre a intertextualidade ainda. Assinar a alternativa errada. Incorreta, mesma coisa aqui, errada. Então, a alternativa... Professora, Oi. Como é que se pronuncia uma letra E ou é E? E. É quando você coloca o E com acento agudo. Aí fica E. Agora, é A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E não A, E, I, O, U.
O L só fica com esse som aberto, mais forte, quando você coloca o acento agudo, entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Eu acho que é porque vocês aí, o sotaque de vocês, o ele fica mais aberto, né? Como se tivesse o acento. Eu acho que é uma questão cultural. É uma questão do sotaque de vocês. Mas na maioria das regiões, a gente utiliza o E fechadinho mesmo. A, E, I, O, U. Ok? Bom, 8. Sobre a intertextualidade, assinale a alternativa incorreta ou errada. A. Letra A. A intertextualidade implícita não se encontra na superfície textual, visto que não fornece para o leitor elementos que possam ser imediatamente relacionados com outro tipo de texto-fonte. B. Todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto, pois é normal que durante o processo da escrita aconteçam relações dialógicas entre o que estamos escrevendo e outros textos previamente lidos por nós. C. A intertextualidade sempre acontece de maneira proposital. É um recurso que deve ser evitado, pois privilegia o plágio dos textos-fonte em detrimento de elementos que confiram originalidade à escrita. D. Na intertextualidade explícita, ficam claras as fontes nas quais o texto baseou-se e acontece obrigatoriamente de maneira intencional. Pode ser encontrada em textos do tipo resumo, resenhas, citações e traduções. E aí, qual está correta? A, B, C, D. Professora? Então, Oi? estamos em dúvida letra D. D? D e C. D e C. Ó, já vou dar uma dica. A C, a intertextualidade sempre ocorre de maneira proposital. Nem sempre, né? Às vezes a gente faz intertextualidade sem querer. Mas o que está mais errado aqui na C é que está falando que é um recurso que deve ser evitado. Se devesse ser evitado, a gente não tinha nem esse estudo, não tinha nem por que eu dar essa aula sobre intertextualidade, se é um recurso que tem que ser evitado, entendeu? Não existiria uma classificação entre intertextualidade explícita e implícita se fosse um recurso a ser evitado. Então, essa C que não procede, não seria essa opção. Ah, é errada, né? Ah, é errada, gente. Dor. Ai, meu Deus do céu, dá zero para a professora. Peraí, vamos lá, de novo. Exatamente, a resposta, eu já falei, por que que a C está errada? Então, a resposta certa é a C. É a C, porque aqui está errada. Eu já expliquei por quê. Eu estava falando que ela estava errada e que não era essa opção, mas aí agora eu vi aqui que é para você assinalar a alternativa incorreta, ou seja, a errada. Quem acertou? Vocês acertaram, C de casulo.
Ai, gente, eu já tô mais para lá de Bagdá. Quintou, quintou. Quinta-feira já tô mais. Meu cérebro já não tá mais funcionando como no começo da semana, tá, gente? Eu sou eu. Oi. Uma pergunta. Hum. Se a C tá errado e do Betica tá certo ou tá errado? Ela tá certa porque essa questão pergunta qual é a alternativa errada. As outras estão certas. Só ela que tá errada, entendeu? Ah, tá. É porque eu entendi que era a alternativa correta. Eu tinha esquecido que a pergunta pedia a alternativa errada. Eu me confundi. Mas vocês estão certos. Vocês tinham falado que era C e vocês estão certos. Então, aqui ficou a letra C. Deixa eu anotar aqui. Ó. C. Ok? Muito bem. Deixa eu ver que horas são para a gente prosseguir. Vamos fazer só mais uma e a gente passa para outro conteúdo. Que eu acho que essa questão de intertextualidade é... Pronto. Deixa eu ver aqui qual dá para a gente fazer. Vamos lá, uma um pouquinho mais complexa no sentido de ser poema, porque poema é algo difícil de interpretar, né? Mas vamos nessa. É a última. Ó. Texto 1. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés o homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias, não, mulher. Ele te engana. As lágrimas são gotas de mentira e o juramento manto da perfídia. Joaquim Manuel de Macedo. E texto 2. Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Teresa. E lá é lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora. Manuel Bandeira. Então, nós temos aqui o texto 1, texto 2, e a pergunta é: os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que, letra A, há um tratamento idealizado da relação homem-mulher. B, há um tratamento realista da relação homem/mulher. C, a relação familiar é idealizada. D, a mulher é superior ao homem. Ou E, a mulher é igual ao homem. Ó, vou deixar aqui os dois textos para vocês verem. Deixa eu ver só um pouquinho. Olha lá, tá aparecendo os dois, tá? Dá uma lida novamente aqui no texto e eu coloco ali as opções. Mas basicamente assim, A, uma relação idealista entre homem e mulher. A, B, uma relação realista entre homem e mulher. A C é uma, fala do núcleo familiar, quer dizer, fala a relação familiar é idealizada. A D fala que a mulher é superior ao homem e a E, a mulher é igual ao homem. Então, se você ler esses dois textos, a questão, a alusão às imagens da lágrima, ela sugere o quê? Então, é para vocês observarem essa questão, essa alusão às lágrimas. Professora? Oi? Pode pôr para baixo? Umas questões. Tá.
para vocês verem melhor. Pronto. Pro, aconteceu um imprevisto, eu queria saber onde é que a senhora está na aula, em que parte de tarefa, para eu poder copiar e fazer a tarefa. Então, Lohana, eu estou aqui na última questão do simulado, eu elegi só algumas para você fazer aqui na aula. Esse simulado eu vou enviar depois lá no grupo, tá? No WhatsApp, no grupo de WhatsApp, e aí vocês podem fazer com calma em casa. Essa é aqui a questão 10 que a gente está respondendo agora, é a última questão, tá bom? Sobre intertextualidade, é o tema que eu estou trabalhando hoje. Só mesmo, é que estava perdida aqui. Obrigada. De nada. Professora, estou letrando para A e B. Tá, vamos ver aqui, ó. Vocês estão entre a A e a B. Guilherme, você de cenoura e coelho. Ó, responderam A aqui. Vamos ler o texto, então, e chegar a essa conclusão juntos, tá? Olha aqui. Texto 1. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quanto a teus pés, um homem terno e curvo, jurar amor, chorar pranto de sangue. Pranto de sangue, olha. Não creias. Não, mulher. Ele te engana. As lágrimas são gotas de mentira e o juramento manto de perfídia. Texto 2. Teresa, se algum sujeito bancário sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um monte, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Teresa. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora. Ó, lágrima de cinema, e ali em cima. Lágrimas são gotas de mentira. Então, a pergunta é justamente com relação a isso. Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que eles sugerem que essa lágrima significa o quê? Significa que há um tratamento idealizado da relação homem-mulher, há um tratamento realista da relação homem-mulher, a relação familiar é idealizada, que em nenhum momento aqui fala da relação da família. Então, a gente já pode eliminar essa C, né? Ó, a gente elimina a C, não é a C. A mulher é superior ao homem? Eu acho que não fala isso, né? Fala mais da relação de homem e mulher. Então, acho que vai ser assim, entre a A e a B, tá? Então, aí fala que a mulher é igual ao homem? Não, não fala, né? Deixa eu ver. Peraí. Só voltar aqui.
Aqui não fala em nenhum momento, não fala em nenhum momento da mulher ser superior ou inferior dessa relação, tá? Fala da relação de homem e mulher. Mas e aí? Aí nós vamos ficar aqui entre a A e a B. Vai ser um tratamento idealizado da relação do homem com a mulher ou um tratamento realista? Então, qual é o tratamento aqui? Essas lágrimas significam o quê? Elas expõem o tratamento ideal, idealizado, que seria ideal, ou um tratamento realista, que acontece na realidade. É o que acontece na realidade ou o que é ideal que acontecesse? E aí? A ou B? B, tá, gente? A resposta correta é a letra B. Isso mesmo. B, vocês estavam em dúvida? Pessoal aí de Jardim das Oliveiras. Então, a resposta é a B, é um tratamento realista. Porque fala que as... Ai, na verdade, aqui agora eu fiquei confusa, hein, gente? Professora, Oi? os meninos estão comemorando ou não sei o quê, porque eles acertaram. Oi? O pessoal está comemorando muito aqui, estou muito feliz que a gente acertou. Ah, vocês acertaram? Muito bem, ó, B de bolo. Mas essa é difícil, né, gente? Por mais assim que esteja na cara, né? Elas são bem parecidas, a A e a B. São os opostos, mas é meio complicado você entender, é a relação do homem e da mulher, é a lágrima, é o quê que é, né? Bom, então terminamos a parte de intertextualidade. Nós temos alguns minutinhos. Eu vou falar, então, de outro assunto, tá? Já falei de intertextualidade e agora eu quero falar sobre eu quero falar sobre a regência, tá? Porque é um assunto bem curtinho, eu só vou explicar, não vou passar nenhuma atividade sobre regência. Já tá aqui já. Bom, vamos lá. Regência verbal e nominal. Vou apresentar para vocês. Vai ser rapidinho, gente, prometo, tá? Eu sei que vocês estão cansados, vocês já querem sair por intervalo. Eu também quero ir pro intervalo, mas vou explicar isso aqui primeiro, tá bom? Ó, diminuir aqui para eu poder enxergar. O que seria regência verbal? Nós vimos nas últimas aulas sobre concordância nominal e verbal, né? Falei que a concordância nominal é a relação ali de concordância entre nomes, como o adjetivo vai combinar com o substantivo, como vai ser o plural do adjetivo quando tiver mais de um, substantivo na frase, e outros nomes também, como numerais, pronomes, adjetivos, numerais, adjetivos, enfim, todas essas classes com essa função de adjetivar o substantivo. Então, essa relação ali dentro da frase, essa concordância correta, eu chamo de concordância nominal. E a verbal é quando eu concordo corretamente o verbo com o seu sujeito. Então, se o sujeito está na primeira, segunda pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, então o verbo ele tem que ser conjugado nessas pessoas e não numa pessoa do singular. Por exemplo, eu estou falando de nós e eu conjugo o verbo como se fosse eu, na primeira pessoa do singular, que seria eu. Aí não concorda corretamente, tá? Foi essa relação que eu falei
nas últimas aulas e a gente fez o simulado que terminou na aula passada. Bom, eu fiquei de falar sobre regência verbal e nominal. Bom, regência vem de reger, né? Então, vem dessa relação de subordinação que existe tanto entre o verbo e os seus complementos, e aí eu chamo de regência verbal, quanto entre um nome e seus complementos. E aí eu chamo isso de regência nominal, certo? Então, isso é regência, é diferente de concordância, que vem de concordar. Aqui eu venho de reger. Bom, numa oração, aqui quando eu falo de regência, eu falo das relações entre as palavras dentro de uma oração. Então, dentro de uma oração, as palavras, elas estabelecem relações, tá? Algumas classes são mais importantes que as outras. Por exemplo, o verbo ele rege várias partes da oração. Tudo para construir um sentido lógico, né? E nós temos o termo regente e o termo regido. O regente, como se fosse o chefe. O regente seria aquele regente do coral. E o regido são os integrantes do coral. Tá? Então, na oração, o regente é o verbo. E o regido é o complemento verbal, por exemplo, objeto direto ou objeto indireto que tiver ali. Ou as outras partes da oração. Ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar de regência. Primeiro eu vou falar de regência verbal. Deixa eu só ligar a luz aqui, porque eu estou sentindo que está escuro, porque eu esqueci de ligar a luz. Não fez muita diferença. Mas tá bom. Então, quando eu falo da relação entre o verbo e os seus termos, que são objetos diretos e indiretos, ou ainda algum termo acessório, que seria, por exemplo, o adjunto adverbial, que são os advérbios, adjunto adverbial nada mais é do que advérbios, isso mostra, essa relação, ela vai trazer ali para o verbo a questão da transitividade. Daí eu vou falar se esse verbo é intransitivo ou transitivo. R de regência, boa. Então, ali eu vou ver se o verbo é transitivo ou intransitivo. Vocês lembram, quando eu falei no ano passado, eu falei muito aqui de sintaxe. O pessoal aí de Jardim das Oliveiras, que está desde o ano passado e teve aula comigo, já sabe. Então, eu falei dos tipos de verbos, da transitividade verbal. Então, essa parte, especificamente, a gente estuda aqui dentro de regência verbal. Então, a classificação dos verbos em intransitivos e transitivos faz parte desse estudo. Quando um verbo ele tem um sentido completo e não precisa de nenhum complemento para ser entendido, por assim dizer, eu tenho um verbo intransitivo. Como assim, professora? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Se eu disser assim, meu cachorro morreu, por exemplo. Eu vou usar esse verbo, morrer. Meu cachorro morreu. Quando eu falo essa oração para vocês, vocês conseguem entender? Ou fica faltando alguma informação? Quando eu falo, meu cachorro morreu, vocês conseguem entender claramente ali a função do verbo morrer ou ainda fica faltando alguma informação, algum complemento? Tá. Então,
O exemplo do verbo morrer é um exemplo de verbo que não necessita de complemento para ele ter um sentido completo. Por si só, esse verbo, quando eu uso ele, eu já tenho sentido completo. Então, quer dizer que esse verbo é um verbo intransitivo. Intransitivo. Outro exemplo de verbo intransitivo. Acho que aqui embaixo tem alguns exemplos. Ó. Choveu, choveu. Se eu chegar e falar choveu, eles não conseguem entender o que quer dizer choveu? Quer dizer que caiu água do céu. Choveu. Eu não preciso explicar por que choveu. Agora, aqui no exemplo que vocês estão vendo aqui abaixo, choveu muito ontem, o que eu tenho? Eu tenho um verbo impessoal, que também é um verbo intransitivo, porque ele já tem o sentido completo, mas que tem um complemento. Tem um adjunto adverbial, que é um termo acessório da oração. Então, eu posso ou não utilizar esse complemento. Não é obrigatório. Ok? Não é obrigatório. Eu posso ou não utilizá-lo. Outro exemplo, chegamos. Chegamos no voo das 11. Se eu falar chegamos apenas, vocês já conseguem entender o sentido do verbo. Não é verdade? Então, quer dizer que ele é um verbo que já tem o sentido completo, ou seja, é um verbo intransitivo. E nesse caso aqui, chegamos no voo das 11 horas, esse no voo das 11 horas é só um complemento a mais, é um plus. Então, eu chamo isso de adjunto adverbial. É um termo acessório da oração também, que é algo que eu posso ou não utilizar ali na minha oração, para explicar melhor, mas não é que seja obrigatório. Por quê? Porque o verbo por si só já explica tudo, já tem o sentido completo. Isso, então, é o verbo intransitivo. Vamos ao próximo para finalizar. Agora, quando o verbo não tem sentido completo, ou seja, eu uso aquele verbo e ainda assim falta informação para eu entender o sentido dele, ou seja, ele pede um complemento, eu tenho um verbo transitivo. Então, verbo intransitivo tem sentido completo, não precisa de complemento. Verbo transitivo são aqueles verbos que precisam de complemento para fazerem sentido. Ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu chegasse na sala e falasse assim, eu comprei. O que vocês vão me perguntar? Vocês vão perguntar alguma coisa, vocês vão entender. Eu comprei e pro ponto final vocês entenderam tudo que eu quis dizer. Ou falta alguma coisa? A senhora comprou o quê? A gente pergunta. Isso mesmo, Lohan. O que eu comprei, né? O que você comprou, professora? Exatamente. O que você comprou? O que? Observem a pergunta que você faz para o verbo. O que? Bom, se eu faço uma pergunta para o verbo, eu já sei que é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento, tá? E se essa pergunta é o que, é uma pergunta que inicia com um artigo, então quer dizer que o complemento que eu vou colocar após esse verbo vai ser um objeto direto. Ou seja, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. É um verbo que pede complemento transitivo. E esse complemento é um objeto direto. Objeto direto são aqueles objetos que precisam, que iniciam com um artigo, ou nem iniciam com nada. É quando, assim,
o verbo e o complemento, o seu complemento, o objeto, no caso, ele transita diretamente. Por isso que a gente usa esse termo direto, transitivo direto. Ele transita diretamente, sem precisar colocar nada ali no meio. Não colocar nada entre o verbo e o seu complemento. Tá? O máximo que vocês vão encontrar ali é um artigo, mas o artigo nada mais é do que uma definição ou indefinição do substantivo, do nome, que é o substantivo. Então, nesse caso, ele está ali junto, ok? Então, isso é um verbo transitivo direto. Exemplos, ó. Quero, eu chego e falo, quero. Eu falo, o que você quer, professora? Eu quero um bolo. Eu posso falar, eu quero um bolo ou quero bolo, sem nada. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. O bolo é um objeto direto. Ou, amo quem? Você não pergunta, você ama a quem, professora? Não. Você pergunta, você ama quem? Entenderam? Você ama quem? Eu amo aquele rapaz. Então, esse aquele é um pronome demonstrativo também, né? Não é um... Como que eu posso falar? É um complemento aqui do sujeito. Então, por isso é um objeto direto. E aqui a pergunta, olha aqui, para facilitar o reconhecimento dos verbos transitivos diretos, você poderá fazer algumas perguntas para eles, como quero o quê, quero quem, amo o quê, amo quem. E as respostas a essas perguntas serão objetos diretos, por isso é um verbo transitivo direto. E para finalizar, gente, olha, chegamos ao final. Verbo transitivo indireto. O que é o verbo transitivo direto? Verbo transitivo, nós sabemos já que é um verbo que precisa de complemento para fazer o sentido. Pois bem. Verbo transitivo. Agora, indireto. Por que tem esse nome indireto? Porque o que vai complementar esse tipo de verbo vai ser um objeto indireto. Ah, e o que é um objeto indireto, professora? Você falou que é um objeto direto. O que é um objeto direto? É um objeto, uma palavra, né, um complemento ali verbal, que inicia por preposição. Então, exige uma preposição para o estabelecimento dessa relação de regência. Então, o verbo, ele pede uma preposição, ou seja, não há uma relação direta, como no verbo transitivo direto, e sim uma relação indireta. Por que indireta? Porque eu preciso colocar ali, entre o meu verbo e complemento, uma pontezinha ali que seria a preposição. Então, esse objeto, ele vai iniciar por uma preposição, que seria a ponte, tá? Então, a mesma pergunta, se eu chegar aqui e falar assim, pessoal, eu gostei. Gostei. O que vocês vão me perguntar? Qual vai ser a pergunta para o verbo? Gostei. Você gostou do quê? Exatamente, Isaías. Você gostou do quê, professora? Ou você gostou de quem? Vocês veem, observem que a pergunta é diferente. A pergunta já começa com uma preposição. Gostou do quê? Do é a contração de de, que é a preposição mais o, vira do. Ou de quem? Gostou de quem? Esse de é uma preposição também. Então, a pergunta que você faz para o verbo já começa com uma preposição. Ou seja, a partir daí você já descobre que esse verbo é um verbo transitivo indireto, porque ele inicia por preposição. Então, exemplos, ó. Gostamos do quê? Gostamos da prova. Ou gostamos da aula. Vocês podem falar no final da minha aula. Gostamos da aula, professora. Ou outro exemplo, respondi o quê? Respondi às questões. Lembrando que esse A aqui,
com o acento contrário, que é o acento grave, a gente chama de acraseado. O que seria o acraseado? Acraseado nada mais é do que a junção do a, artigo, mais a. São dois a juntos. A artigo mais a preposição. Então, se é um a preposição, quer dizer que é um objeto indireto. Então, quando eu tenho uma crase, geralmente denota um objeto indireto também. Da mesma forma como você faz as perguntas lá para o verbo transitivo direto, você também faz as perguntas para esse verbo, para identificar se ele é transitivo, direto ou indireto. E a pergunta que você faz aqui para o gostar, que foi o que eu falei. Gostaram de quê? Ou gostaram de quem? E respondeu a quê? Ou respondeu a quem? E não respondeu o quê? Respondeu quem? Não. Tem esse a no meio, esse a preposição no meio. Então, vocês podem notar que quando você já faz a pergunta com a preposição, quer dizer que o seu complemento verbal vai começar com uma preposição também. Ok? Por fim, agora por fim mesmo, tá, gente? Nós temos um outro tipo de verbo transitivo, que é aquele verbo que, além de ser transitivo direto, é indireto também. Só o objeto direto não é suficiente para completar o sentido dele. Ele precisa de um objeto indireto também, ok? Então, antes nós usávamos a terminologia aqui, ó, verbo bitransitivo, mas hoje não se utiliza mais. Hoje a gente fala que é verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui, um exemplo. Agradeço. Agradeço ao quem? Agradeço aos ouvintes. Por quê? Eu estou agradecendo por quê? O que eles fizeram para eu agradecer? Pela audiência. Então, agradeço aos ouvintes a audiência. Então, aqui eu tenho objeto indireto e objeto direto. Portanto, verbo transitivo direto e indireto. Outro exemplo. Entreguei. Entreguei a flor à professora. Entreguei alguma coisa a alguém. Não é só entreguei alguma coisa, não. Eu preciso entregar alguma coisa para alguém. Então, precisa desses dois objetos, tanto do objeto direto quanto do indireto. Então, existem... Ai, que susto! Então, existem verbos que pedem dois objetos, um direto e um indireto, e eles são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. E aqui eu também vou compartilhar depois esse material com vocês, é sobre regência nominal. Regência nominal nada mais é do que a relação entre um nome, o que a gente chama de nome? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, dessas três classes gramaticais com uma preposição. Então, são substantivos, adjetivos e advérbios que pedem uma preposição. Eles sempre são regidos com uma preposição junto deles, tá? Eles são intermediados através de uma preposição. Aqui alguns exemplos, ó, substantivos. Admiração a ou admiração por. Devoção a ou devoção para, com, por, medo de, respeito a. Então, quando eu vou usar o medo, eu sempre tenho medo de alguma coisa. Tá? Adjetivos, necessário a alguma coisa, acostumado a ou com, nocivo, agradável, a, equivalente a. E, por fim, aqui o advérbio, nós temos esses três exemplos, ó, longe de ou perto de. E paralela a alguma coisa ou paralelamente a alguma coisa, relativa a alguma coisa ou relativamente a alguma coisa, ok? Então, é isso, gente. Vocês já deu o nosso horário. Já deu o nosso horário. Isso aqui, regência, nominal e verbal. Vamos tirar nossa foto. Não saiam antes da foto, gente. Nossa foto chamada. Vou até passar um batom aqui. Deixa eu desligar a gravação. Espera aí, deixa eu desligar a gravação.